Este é o terceiro vídeo da série Visão Espírita e, assim como os anteriores, está dividido em 3 blocos. O primeiro é sobre doutrina espírita. O segundo, temas gerais sob enfoque espírita. E o terceiro, ciência do bem viver. Neste vídeo, vamos tratar essencialmente sobre depressão, enxaquecas e também sobre a síndrome do pânico. Hoje em dia, muita gente sofre desses males e muitos outros ainda irão sofrer. Por essa razão, pela amplitude do problema, pelo muito de sofrimentos que produz e principalmente para que as pessoas possam ajudar mais a si mesmas, o INARTE achou importante tratar desta questão neste vídeo. O tema principal deste vídeo é a depressão. Nós vamos entrevistar o médico psiquiatra Dr. Antônio Mourão Cavalcante. Mas antes, vamos dar um mergulho no passado, desde a Gênese, para podermos melhor compreender certos mecanismos da alma. Informam os espíritos superiores que todos os seres vivos tiveram sua gênese como simples mônadas, ou princípios espirituais. Essas mônadas seriam assim como que centelhas do próprio Criador, ou seja, contém em sua intimidade, se assim podemos dizer, a mesma essência de Deus, assim como luz de Deus. Numa comparação muito rudimentar, poderíamos entender que, da mesma forma como os pais terrenos fornecem de si próprios os elementos para a formação dos embriões que serão seus filhos, também Deus fornece de si mesmo a essência espiritual de todos os seres vivos, e a natureza fornece os elementos materiais. A matéria vem da matéria e o espírito vem de Deus. Isto significa que a essência do nosso espírito é divina, é luz de Deus. Só que essa luz ainda dorme no seio da nossa materialidade, embora já esteja começando a despertar. No princípio do nosso envolvimento com a matéria, éramos apenas mônadas, iniciando as nossas vivências no reino mineral, adquirindo ali os valores da atração. Depois, ganhando sensibilidade no reino vegetal e iniciando a construção do nosso corpo espiritual, o perispírito. No reino animal, desenvolvemos os valores do instinto para chegarmos à razão, à inteligência no reino humano. Tudo isso numa longa caminhada de milhões e milhões de anos e N reencarnações. Com esse conhecimento, já não fica bem mais fácil entendermos o porquê dos sofrimentos, das lutas, dos prazeres, da alegria, enfim, de tudo isso que constitui a vida aqui no nosso planeta? Tudo isto, esta diversidade de situações que vivenciamos ao longo das nossas reencarnações, são fatores de despertamento e desenvolvimento do nosso ser, da nossa luz interior. E temos então o seguinte: nossa essência mais íntima é luz de Deus, nos atraindo para a luz. Mas os milênios sem conta que já vivemos na matéria, primeiro nos reinos da natureza, depois no humano, nos acondicionaram à materialidade. Dentro de nós, ainda vibra muito forte o chamamento dos instintos, das sensações. E são essas condições materiais, as lutas do cotidiano, o entrechoque dos contrastes entre a felicidade e o sofrimento, a alegria e a tristeza, a saúde e a doença, etc., que vão despertando em nós aquela centelha divina de que falamos. Mas é claro que esses processos todos são muito lentos e longos, porque o trabalho da natureza é lento, embora firme e constante. E lembramos então aquele ditado: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. As pessoas geralmente se enganam com o sentido desse ditado e passam a esperar ou a buscar um mestre que lhes venha a trazer poderes espirituais e novos e mais profundos conhecimentos. Só que esse mestre que aparece quando o discípulo está pronto é interno.
Não que haja alguém escondido dentro de nós. Esse mestre está naquela centelha divina de que falamos em nossa própria essência espiritual, onde se encontra todo o conhecimento, todos os poderes e toda a felicidade. É o céu dentro de nós. Mas se temos um céu interior, por que tantas e tantas vezes vivemos um verdadeiro inferno? É porque o céu interno está na nossa essência mais íntima. E para chegarmos lá, temos de vivenciar todas as etapas que a evolução impõe. Temos de aliar o crescimento intelectual à evolução moral espiritual, ou sabedoria com amor. Os ganhos da inteligência são muito fáceis, mas os ganhos morais e espirituais são difíceis, porque temos de ir vencendo passo a passo nossa natureza inferior, as paixões inferiores. Temos de ir modificando nossa mentalidade, aprendendo a caminhar com os próprios pés. É dessa forma, através desse esforço junto com a obra do tempo, que vamos despertando nossa luz interior e ingressando pouco a pouco no céu de que falamos. Busca e acharás. Tudo ou quase tudo depende do esforço próprio de cada um. Neste segundo bloco, temas gerais sobre enfoque espírita, vamos ver o que a ciência diz sobre depressão. O entrevistado é o Dr. Antônio Mourão Cavalcante, médico psiquiatra, terapeuta de família e professor das universidades Federal e Estadual do Ceará. Doutor Mourão, o que é a depressão? A depressão é uma doença. A depressão está classificada na psiquiatria como uma patologia que possui uma sintomatologia própria, que tem os seus sintomas característicos. A gente pode falar em depressão desde que estejam presentes sintomas como a insônia, a falta de apetite, a falta de elan pela vida, a vontade de querer até pôr fim à própria vida, e essas ideias negativas, essas ideias recorrentes até de suicídio, essa falta de ânimo, essa falta de coragem para enfrentar a vida. Mas é verdade que hoje em dia a depressão está sendo chamado qualquer tipo de distúrbio afetivo emocional, e isso não é correto do ponto de vista psiquiátrico. A depressão é uma doença atual ou sempre existiu? A depressão, claro, sempre existiu, porque a natureza humana, em princípio, ela é igual. Agora, hoje a depressão parece ser a doença da moda, porque tem se falado mais. Talvez também por causa da situação que nós vivemos no mundo, um mundo de desesperança, um mundo de medo, um mundo sem expectativas. Isto faz com que aquelas pessoas mais fragilizadas possam mergulhar numa depressão, e talvez por isso tenha se falado mais disto hoje, assim como também o avanço científico na área da bioquímica, dos remédios, da medicação, fazem com que se fale mais dessa doença. Mas muita coisa que está se chamando de depressão por aí não é depressão. Pelo enfoque espiritual e pelo que informam os espíritos superiores, nós podemos entender que a depressão é uma doença da atualidade, da moda, porque ela se relaciona profundamente com este período de final de um ciclo evolutivo e transição para uma nova civilização. É um período em que tudo vem à tona. É o apocalipse, que significa revelação. Tudo que está oculto vem à tona, é revelado. E olha que isto é absolutamente necessário. Essa mexida interior em nossos valores, essa avaliação da nossa verdade mais íntima, representa o fechamento de contas de um longo período evolutivo para a abertura de novas contas sobre os saldos anteriores. É a demolição do prédio velho e carcomido desta civilização, visando a construção de uma nova humanidade, uma nova era para a Terra.
Sabe-se que desde a metade deste século, as portas da reencarnação foram abertas para o submundo espiritual. Desde os anos 50, começaram a reencarnar legiões de espíritos moralmente atrasados, trazendo as suas taras, os seus modismos, suas paixões pelos prazeres, pelos vícios, sua aversão pelo que significa nobreza de espírito, disciplina, dignidade. A ocorrência dessas reencarnações teve dupla finalidade: dar àqueles espíritos uma última oportunidade na Terra para se modificarem, e ao mesmo tempo, esta reviravolta nos costumes, na mentalidade, no astral do nosso planeta, por causa principalmente dessas presenças entre nós. Isto porque é vivendo numa psicosfera poluída, nesse dinamismo de paixões desenfreadas, libertinagem sexual, corrupção e violência, que são testados os nossos valores e a nossa verdade mais íntima se manifesta. Só assim não haverá erro na seleção que irá definir quem fica na Terra, ajudando na construção da nova humanidade, e quem será exilado para mundos inferiores. Sobre esta questão, fala com muita propriedade o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz. E o Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, diz que o ser humano nos últimos anos está sofrendo fortíssimas pressões em seu sistema neuropsíquico, pela necessidade de sensibilização com vistas à nova civilização da Terra no próximo milênio. Fica fácil então de entender que os nossos processos psíquicos e neurológicos devem receber de nós a maior atenção. É importantíssimo buscarmos conhecer o nosso interior, nossos mecanismos internos, assim como as leis naturais que nos regem, para podermos melhor conduzir o nosso todo neste apocalipse. Também é importante buscarmos ajuda na medicina da Terra, nas ciências da saúde, que vem avançando muito em seus conhecimentos e soluções. Com a ajuda médica e principalmente com a ajuda de nós mesmos, fica mais fácil superar e vencer enfermidades como a depressão. E o que é mais importante, ganhar um pouco mais de maturidade espiritual. Mas será que as causas da depressão são apenas espirituais ou psíquicas? Ou serão de origem bioquímica? Com a palavra, o Dr. Mourão. Existe causa conhecida para a depressão? A explicação da psiquiatria, ela vai em dois eixos. O primeiro, ele é mais orgânico, é mais bioquímico. É de dizer que se o indivíduo entra em depressão, é porque alguma ou algumas substâncias entraram em déficit no sistema nervoso. São os chamados neurotransmissores. São aquelas substâncias que servem para intermediar a transmissão nervosa. Então, existiria aí nesta bioquímica algum tipo de defeito que levaria a essa manifestação. Outros acreditam que a depressão seria mais de ordem psicodinâmica, quer dizer, estaria em função da história, da vida do indivíduo, daquilo que ele está vivenciando, daqueles conflitos, daquelas situações que poderiam fazer aparecer este quadro depressivo. E existem, finalmente, aqueles que são mais ecléticos, que imaginam que possam ser a associação das duas coisas. Esta experiência, esta vivência negativa, junto com o aspecto bioquímico. Por que é que uns caem e ficam doentes e outros não? No que diz respeito às causas bioquímicas da depressão, devemos lembrar que é na mente que está todo o comando do nosso organismo. É ela quem comanda as elaborações químicas do corpo, a produção dos hormônios, das substâncias chamadas de neurotransmissores e assim por diante. E então, quando a mente se desarmoniza por fatores exteriores ou interiores, acaba prejudicando suas próprias funções. Vejamos algumas causas que podem desarmonizar o comando central da alma. Nesta
Nesta época em que estamos vivendo, o espírito humano sente que estamos no fim dessa civilização. E essa ideia de fim gera um clima depressivo na intimidade da alma, como se nada mais valesse a pena. Além disso, as dificuldades da vida atual jogam muitas criaturas nas engrenagens da competição, que gera estresse. As incertezas quanto ao futuro, a ausência de nobres ideais e, principalmente, quando Deus não está presente, sustentando a esperança, a confiança e a força interior. Será que existem situações mais propícias para alguém cair em depressão? Vejamos o que diz o nosso entrevistado e, em seguida, teremos o enfoque espírita. A depressão, ela tem alguma origem hereditária? O que se verifica do ponto de vista estatístico é que parece que há uma maior incidência de situações ou de quadros depressivos do que em outras. Portanto, para aqueles que falam na origem bioquímica da depressão, seria o seguinte: como a questão é uma questão enzimática, hormonal, provavelmente que isto seria de origem genética, cromossomial. E aí, nesse caso, poderia se manifestar em diversas pessoas daquela mesma família. Já os que defendem a hipótese psicodinâmica acham que é porque dentro daquela família já existiria, digamos assim, uma espécie de um mito, de uma ideia de que nós somos tristes, nós fazemos depressão, nós somos depressivos. Isso funciona assim como uma espécie de um mito familiar, de uma imagem, de um tipo de perfil daquela família. É bem provável que as duas coisas se casem. Que tipo de situações podem levar uma pessoa a ter depressão? É interessante que a gente assinale o seguinte: o processo do adoecer mental tem que se levar em conta não apenas aquele fator externo que motivaria, mas também a própria história pessoal do indivíduo. Porque a gente diz assim, algumas pessoas têm um pequeno trauma ou uma situação de dificuldade e já cai doente. Outros podem levar muita porrada, pode enfrentar muitas situações de dificuldade e, no entanto, eles suportam. Então, a ideia existem os fatores externos que poderiam ou que podem desencadear. Aqui a gente fala sobretudo das questões das perdas. Isto é um tema muito presente nas depressões, as perdas, que são as perdas ou perdas materiais. Por exemplo, a casa pegou fogo, perdeu o emprego, o pai morreu, a mãe ou a esposa, alguma coisa desse tipo, um filho. Ou podem ser também perdas mentais, perdas afetivas, que alguém não daria tanto valor, realmente não tem tanto valor, mas para ela aquilo tem um valor, um significado muito grande. Agora, por que uns perdem o pai, a mãe e não acontece nada, e outros perdem e entram em depressão? Aí é que entram as duas hipóteses. Ele já seria mais fragilizado, portanto o seu limiar, o seu nível de adoecer é mais baixo, e essa situação foi suficiente para desencadear. Ou então porque, dentro da visão psicodinâmica, os seus mecanismos de defesa, os seus mecanismos de adaptação àquela situação não são suficientes para suplantar aquela circunstância. Seja como for, a questão da perda é um elemento muito importante no desencadear da depressão. Sempre se verifica alguma coisa desse tipo quando alguém vem nos falar de depressão. No próximo bloco, que trata da ciência do bem viver, vamos falar sobre essa questão das perdas e dos mecanismos de defesa ou de adaptação a situações ruins. Por agora, voltamos ao nosso entrevistado com mais algumas informações importantes. Qual a diferença entre depressão e síndrome do pânico? A depressão é uma doença que possui as suas características que nós já conversamos. Ela é bem definida
dentro da chamada nosologia psiquiátrica, quer dizer, do conjunto de doenças que configuram o estudo da psiquiatria. Já a síndrome do pânico é um conceito mais recente, mais moderno, e ele quer significar esse conjunto de sintomas e sinais que seriam próprios a uma grande ou a uma intensa ansiedade. O indivíduo que tem a síndrome do pânico, ele é tomado de uma grande ansiedade, de um grande medo, de um pânico. Ora, isto tem como razão essencial a dimensão existencial e também, provavelmente, bioquímica que desencadeia essa situação. Mas, apesar de elas serem tratadas quase sempre por medicamentos que se assemelham, os antidepressivos, mas elas são diferentes. A depressão é uma coisa, a síndrome do pânico é outra bem distinta. Existe alguma relação entre depressão e enxaqueca? A depressão, ela é mais um quadro psiquiátrico, está dentro da psiquiatria. Ela tem a ver com o comportamento, ela tem a ver com a maneira como a pessoa lê o mundo, como a pessoa vê o mundo, como ela reage em relação a essa maneira como ela vê o mundo. Já a enxaqueca é mais um quadro neurológico, quer dizer que tem a ver com o sistema nervoso central. A enxaqueca, para uma leitura leiga, para assim ser entendido, é uma espécie de uma dor de cabeça muito intensa, muito forte e que tem seguramente uma relação com a questão circulatória, quer dizer, muito mais anatômica, fisiológica, enquanto que a depressão ela pode ter, além desse aspecto orgânico, uma dimensão existencial. Quando uma pessoa procura dizendo que está em depressão, qual é a queixa dela? Hoje é moda a pessoa dizer que está com depressão, porque é um termo socialmente admitido. Agora, se é depressão mesmo que a pessoa possui, geralmente o que me chama mais atenção na depressão é o sofrimento. Eu não aguento mais, eu cheguei ao fundo do poço, eu sei que para mim não tem mais solução, eu sei e alguns externam a ideia de suicídio, eu não tenho mais saída, para mim só se Deus me tirasse, e aí você, muito discretamente, você pergunta, mas você não pensou? E eles dizem, eu já pensei em me matar, mas eu não posso fazer isso por causa dos meus filhos, ou por causa da minha religião, mas eu já pensei muito nisso, essa ideia de sofrimento. E aqui tem um detalhe interessante, eu falei na depressão, na questão da insônia, do distúrbio do sono, um dos momentos mais delicados para o depressivo é quando ele percebe que passou a noite inteira acordado, sem conseguir dormir, e que o dia já vem amanhecendo. E ele percebe, ele sente mais um dia de dor, mais um dia de sofrimento. É por isso que estatisticamente se manifesta muito essa questão do suicídio na madrugada, quando o dia está começando, porque para o indivíduo que está com depressão, esse dia que recomeça é mais uma dor, é mais um sofrimento. E eu não aguento mais, e alguns então põem fim à vida. Portanto, para mim, o que chama mais atenção na depressão é essa ideia do sofrimento, essa ideia profundamente existencial do sofrimento, e que muitos, lamentavelmente, não suportam, não aguentam. E alguns recorrem, então, ao médico pedindo socorro, me ajude, eu não aguento mais, eu estou no fim, etc, etc, etc. Essa questão do suicídio é, sem dúvida, o pior ângulo ou a pior coisa que alguém possa fazer. Em outro momento, neste mesmo vídeo, vamos ver como sofre um espírito de um suicida. Um equívoco será, e isso não é raro,
na família ou nas pessoas que cercam um depressivo de tentar contrapor a depressão, aquele quadro de tristeza, aquele quadro de abandono, de desespero, um quadro maníaco. Isto é, você precisa sair, você precisa respirar, você precisa fazer uma viagem. Olha como é que eu vou fazer viagem se eu não estou me aguentando e na viagem quem eu vou levar sou eu, tá entendendo? Se eu ficasse, era assim que o depressivo deveria falar ou poderia falar. Se eu ficasse, se fosse outra coisa, até que daria. Mas como eu vou comigo e sou eu que estou ruim, a depressão me acompanha. Então, alguns fazem dessa ajuda ao depressivo uma espécie de gangorra. Já que ele está lá embaixo, então eu vou botar para cima para ver se ele sobe. Não é assim. Muitas vezes, o que o depressivo precisaria era de ser escutado, da gente poder entender aquela dor, aquele sofrimento, e ser um pouco solidário com isso. Não é estar de acordo, mas ser solidário naquela dor, naquele sofrimento, ser capaz da escuta. Como aquilo mexe com a gente vai logo propondo solução. Procure sair, procure viajar, faça uma viagem, se divirta, não sei o quê, e isto é totalmente inútil para o indivíduo que realmente está com depressão. Porque ele sabe fazer isso, ele sabe que existe isso. O problema é dentro dele. Qual o tratamento mais indicado para o depressivo? Eu insisto na ideia de que o mais importante na depressão, no tratamento da depressão, é o diagnóstico adequado. Será que isto é realmente uma depressão? Porque eu não poderia tratar como depressão um quadro de tristeza normal. Às vezes um paciente chega, eu perdi minha esposa, por exemplo, um paciente idoso, eu vivi com ela 30, 40 anos, eu estou arrasado, eu estou acabado. Aquilo é uma reação normal, natural, ele está sofrendo, mas é um sofrimento que tem explicação, que tem relação. Agora, fazem 15 anos que eu perdi minha mãe, todo dia eu ainda choro e tal, aí já é um negócio que não tá coerente. Então, o primeiro passo para o tratamento da depressão é saber se é depressão. Segundo, existe o apoio medicamentoso, os remédios. Aqui, porém, a gente tem que tomar um cuidado. Só antidepressivo é perigoso, porque se o indivíduo está com ideias negativas e negativistas, ideias, por exemplo, de suicídio, e ele não faz só porque não tem coragem, você dando o antidepressivo, aí ele vai ter a coragem para fazer aquilo que ele não deveria fazer. É por isso que não é raro acontecer de alguns começarem o tratamento com remédio e de repente, pum, o fulano de tal suicidou-se. Quer dizer, faltava só aquele empurrãozinho e foi o remédio que deu. Então, esse tratamento com antidepressivo, ele tem que ser muito bem acompanhado pelo médico e talvez também, algumas vezes, tem que avaliar, acompanhado de outros medicamentos, tipo tranquilizante ou alguma coisa desse tipo. Agora, segundo, só remédio não resolve. É importante que exista todo um programa, eu chamaria um programa terapêutico, para que acompanhe esse uso eventual da medicação. Como, por exemplo, é importante que ele faça exercícios, caminhadas, sobretudo as caminhadas são muito importantes, a natação, a bicicleta, o andar de bicicleta, coisas que possam fazer o corpo adquirir uma sinergia, um movimento, porque mesmo dentro da hipótese orgânica, o organismo seria capaz, o nosso corpo seria capaz de produzir substâncias que vão estimular o indivíduo. Nós próprios sabemos que quando a gente faz um exercício, por exemplo, de manhã, que a gente acordou meio mole, meio preguiçoso, se a gente faz o exercício, o corpo fica mais ativo, fica mais alerta. Daí, o que acontece com o depressivo? Exatamente, ele vai ter mais energia, ele vai ter mais hormônios, mais neurotransmissores para fazê-lo jogar para cima, e esse trabalho é muito importante. E, obviamente, terceiro, a psicoterapia, o apoio que ele deve ter do terapeuta, o acompanhamento, a mobilização
daquelas forças positivas que ele tenha, sobretudo na área da autoestima. Eu penso que o melhor tratamento é aquele que possa associar em doses e momentos adequados essas 3 dimensões. Tem cura para a depressão? Quando se faz um diagnóstico correto, uma avaliação correta, quando você tem um conhecimento daquelas potencialidades do paciente que podem ser mobilizadas, por exemplo, o trabalho que ele desenvolve, a atividade que ele desenvolve atualmente é extremamente decepcionante, é extremamente desmotivadora, foco até desse quadro de tristeza, de falta de ânimo. Às vezes a simples mudança de uma atividade profissional, às vezes um casamento enganchado, que não vai nem para frente nem para trás, às vezes a ruptura dessa relação, às vezes o tipo de relação que a pessoa desenvolve dentro da própria família, essas coisas desbloqueadas, elas podem fazer o indivíduo adquirir um novo elan, uma nova vontade de viver. E também por conta do apoio medicamentoso, por conta da própria terapia, o indivíduo pode sair. E a depressão, nesse caso, tem cura. Ela é completamente remissível, quer dizer, ela pode desaparecer totalmente e a pessoa pode sair. E ele até conta e diz: eu tive uma grande depressão há 2 anos atrás, me arriou, me baqueou, mas hoje eu estou bem, hoje eu estou legal. Hoje eu estou para cima, estou para o alto e estou bem. Quanto tempo dura um tratamento para um depressivo? Ninguém pode especificar assim com exatidão, mas um quadro de depressão típico, clássico, ele entra em remissão. E é curioso, às vezes a depressão pode desaparecer por ela mesma, até sem tratamento, mas às vezes esse tratamento pode durar mais ou menos, dependendo justamente desses fatores, da própria economia psíquica do indivíduo, das circunstâncias ambientais, dos relacionamentos e tudo. Mas, de um modo geral, uma depressão bem tratada, bem equilibrada, o indivíduo regride com 2, 3 meses, no máximo ele já está bem recuperado. O que o senhor diria àquelas pessoas que se recusam terminantemente a ingerir algum tipo de medicamento? Eu volto a insistir na ideia de que o mais importante nisso tudo é a questão do diagnóstico. Será que o indivíduo está realmente com essa doença? Por exemplo, eu estou com alguns sintomas. Eu vou a um cardiologista, ele me faz os exames, eletrocardiograma, dosagem disso, dosagem daquilo, realmente está constatado que eu tenho um problema cardíaco. E ele diz: olha, esse problema, a maneira de enfrentar esse problema é com essa medicação. E se eu me recuso, aí eu estou sendo ingênuo, estou sendo bobo. A mesma coisa acontece em relação à depressão. Existem momentos, situações em que a medicação vai ajudar, que a medicação vai ser importante. Então será uma bobagem a pessoa se recusar a tomá-lo. Até porque os remédios contra a depressão, os chamados antidepressivos, eles não causam nem dependência psíquica, nem dependência física. O medo que ele poderia ter é dos tranquilizantes, dos benzodiazepínicos, mas isso normalmente não é usado no tratamento da depressão. Até aqui, vimos o essencial sobre a depressão. Informações e orientações dadas pela medicina e os enfoques espirituais. Pelo enfoque espiritual, cabem ainda 2 perguntas. Por que Deus programou esse sofrimento para o ser humano? E o que fazer? Se analisarmos um pouco, veremos que a depressão, as enxaquecas, a síndrome do pânico, etc., são algumas formas de que a sabedoria divina lança mão para cobrar novos posicionamentos em nossa evolução, novas metas para os nossos anseios. É quando a alma, farta de prazeres da carne, passa a enfadar-se em suas profundezas e começa a sentir anseios mais elevados.
É a luz interior querendo brilhar por entre as brumas da materialidade. E se soubermos atender a esse chamamento, iremos trabalhar pela nossa saúde e bem-estar, principalmente pelas vias da alma, o que implica em crescimento interior. Com isso, a nossa consciência estará mudando de nível, passando a um patamar mais elevado, mais de acordo com a nossa atual idade espiritual. E conforme vamos alcançando níveis de consciência mais elevados, nosso corpo e alma vão se libertando das condições inferiores. E os estados de felicidade e bem-estar estarão cada vez mais presentes em nós. É aquele céu interior de que já foi falado anteriormente. Mas atenção, todo esse processo de crescimento interior, essa busca do céu interno, carece de tempo e de muito esforço. Ele ocorre pelas vias internas da alma. E encontrar essas vias, buscar o mestre interno, é trabalho individual de cada um. Os primeiros passos, no entanto, podem ser dados pelas portas da meditação. Como fazer? É simples. Num local isolado, o mais tranquilo possível, como por exemplo à noite, ao dormir, comece por esvaziar a mente, parar o pensamento. Deixe os problemas do cotidiano nas mãos de Deus. Dirija a si mesmo um comando, uma ordem, para relaxar. Procure sentir-se como um pano molhado, bem relaxado. Faça uma série de respirações profundas. Inspire calma e profundamente, enchendo bem os pulmões. Segure-os cheios por 2 ou 3 segundos e solte o ar, também calma e tranquilamente. Segure os pulmões vazios por 2 ou 3 segundos, antes de inspirar novamente. Não deixe o pensamento solto, pulando de uma ideia para outra. Segure-o, mantenha seu pensamento, sua atenção presa na respiração. Quando voltar a respirar normalmente, continue segurando o pensamento na respiração. Ao mesmo tempo, eleve a mente para o alto, fazendo uma conexão entre a respiração e as faixas luminosas do mais alto. Uma via de acesso entre você e Deus. Procure sentir-se relaxado, em paz. A paz e o bem-estar descendo do alto sobre você. Disse um sábio que ao orarmos falamos com Deus e ao meditarmos, Deus fala conosco. E voltamos a dizer, se você está realmente decidido e disposto a iniciar ou dar prosseguimento a essa luta, essa escalada a patamares de consciência mais elevados, parabéns, você vai vencer. Outra coisa, um dos vídeos produzidos aqui pelo Inarte é o Harmonização número 2. Ele foi todo elaborado com imagens da natureza, música suave, induções para o relaxamento e a harmonização. Ver e ouvir esse vídeo, procurando integrar-se na beleza que expressa e assimilar sua mensagem, representa também um valioso recurso para a harmonização da alma e o crescimento interior. Vamos voltar à questão do suicídio, lembrando que esse é o pior de todos os caminhos. Quem se mata pensando que vai encontrar alívio para os seus padecimentos ou fugir dos problemas, vai encontrá-los ainda muito piores no mundo espiritual. Meu Deus, onde estou? Porque eu não vejo nada. Só essa escuridão. Ai, esta dor. Este silêncio profano, este silêncio morte, em torno de mim, em mim, a vida continua, a dor, a angústia, o desespero, o veneno
se espalhando no meu corpo. Ai, 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 ai. Por que a morte não vem? Por que essa existência se me destruiu, ó Deus, Deus. Por que a vida não finda para quem não quer viver? Por que minha consciência não se apaga de vez, trazendo a alívio? Quem se mata pensando que vai ter paz, que vai livrar-se dos sofrimentos, das aflições, descobre logo que a vida não morre e que tudo piora sempre que a ferimos, porque ela está em Deus. Deus é vida. Nossos sofrimentos, nossa depressão melhoram quando saímos de dentro das próprias aflições para olhar o próximo, sentir por ele carinho, bem-querer e desejo de ajudar. Há muitos neste momento pensando em se matar. Vamos ajudá-los um pouquinho? É fácil. Respire fundo e relaxe. Dê um comando de paz a si mesmo, um comando de fé, confiança no Criador, na vida, em si próprio. Procure impregnar a sua alma, o seu corpo, com essa vibração. Paz, harmonia, amor, confiança, alegria. Agora pense naqueles que estão sofrendo, querendo se matar, e comece a envolvê-los em vibrações de bem-querer, de harmonia, serenidade, confiança, alegria de viver. Pense na vida, em seu dinamismo positivo. Pense na beleza das formas, das cores, dos sons. Irradie para os sofredores as suas boas vibrações, a sua paz, sua confiança e alegria de viver. Quando quiseres ajudar a ti mesmo, ajuda teu próximo.
Nós vimos na entrevista com o Dr. Mourão como pessoas caem na depressão porque não sabem administrar perdas e situações adversas. É aí que deve entrar o recurso da fé. E entra também o terceiro aspecto do espiritismo, o religioso, ancorado nos dois outros, a filosofia e a ciência. Muitas pessoas têm fé, uma fé cega que não precisa da razão para existir. Mas muitas outras não conseguem ter fé se ela não estiver de acordo com a razão. Para esses, o Espiritismo informa sobre os mecanismos da reencarnação, as leis de causa e efeito, a evolução constante de tudo e de todos, sempre para patamares mais elevados. E estes e outros conhecimentos nos colocam de bem com a vida, com a natureza, com Deus. E pelo conhecimento passamos a ter fé, a confiar no futuro, a aceitar a vida, os circunstantes e as circunstâncias. Mas esses estados internos de confiança, de harmonia e serenidade não são adquiridos assim, num passe de mágica. São muitas vezes o resultado de séculos de lutas internas e de sofrimentos inúmeros. No entanto, essa conquista, que é das mais importantes, pode ser apressada pela nossa vontade, pelo nosso esforço. O problema é que a nossa vontade é geralmente muito forte e firme quando cuidamos dos nossos interesses materiais. Mas, quando entra em cena a reforma das nossas posturas, das nossas atitudes, aí nossa força de vontade encolhe, fica bem pequenininha. Mas se você acha que vale a pena um grande esforço para alcançar um clima de serenidade interior e está decidido a iniciar esta luta, parabéns, você vai vencer. Senhor da vida, Pai de todos nós, ajuda-nos a abrirmos caminhos para as profundezas do nosso espírito, na busca do Mestre interior, a fim de podermos ir despertando a luz que ainda dorme no centro das nossas vidas, para que a nossa própria vida possa melhorar. Graças, Pai, por Ti e por nós.